Cidadania, Direitos e Deveres. Apresentação, professor Pedro Barroso. Olá pessoal, muito bom dia, eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados estaremos aqui nesta Janela da Cidadania. Aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. É imprescindível que você faça contato conosco através de vários canais tecnológicos. Quais são os canais, Adnoel? Professor Pedro Barroso, bom dia. Nós temos o nosso WhatsApp. Que o ouvinte pode mandar o áudio ou pode mandar uma mensagem de texto. Sim. O nosso WhatsApp 99711 6971, repetindo, 99711 6971 e os nossos telefones, 3631 9500 e 3631 2924. Sim, mas nós estamos também no Facebook. Claro, e inclusive o amigo telespectador está vendo o belíssimo paletó. Obrigado. Belíssimo paletó. Cinza, né? Cinza com a camisa. Você a camisa amarela. Principalmente porque você é um expert nesta área, é um visagista, né? O professor está usando tom sobre tom. É um grande visagista. É verdade. Valeu. Estamos aqui pelo Facebook, né? Pela nossa live. Muito bem, Noel. Noel, todo mundo já sabe, eu me sinto hoje um homem coagido, muito perguntado nos lugares em que eu ando, porque me perguntam sobre Noel. Professor Pedro Barroso, é verdade que Noel é este grande desalmado, né? Esse homem forte que dança merengue, tchá-tchá-tchá, rumba, né? Eu digo, olha, o que eu digo é apenas a metade para não causar grande terror positivo no meio feminino, certo? Estou aqui com a presença de Itajaí, que realmente eu o considero. Me desculpe, me perdoe, mas é uma verdade a gente tem que dizer. Eu, Pedro Barroso, considero Itajaí um dos melhores radialistas da Bahia. Bondade sua. Digo isto, considero muito bom. Por quê? Porque ele é um cara que tem uma linguagem escorreita, ele fala de forma desenvolta, tem também uma cultura assim acima da média, isso é muito importante. E eu vou apenas aqui ocupar o tempo dele, Adnoel, para poder fazer uma pergunta sobre a questão do trânsito. Veja bem, eu ouvi em seu programa alguém dizer assim, olha, vamos acionar a Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus para que suspenda essas blitzes, essas multas de trânsito aqui em Santo Antônio, porque dessa forma Santo Antônio estará ou já está perdendo clientes para outros municípios que não têm esse tipo de prática, né, sobre os contraventores nesta área do trânsito. E eu gostaria de ouvir sua opinião como técnico, porque você tem uma formação nesta área de trânsito, você tem formação, você passou em concurso nesta área, né? Pois é, Pedro, bom dia para você, bom dia para todos os convidados aqui, saudar mais uma vez o companheiro Adnoel Santos, os nossos amigos ouvintes, internautas, web espectadores que estão aí acompanhando a nossa programação também pelas nossas redes sociais e os nossos portais virtuais. É um prazer participar aqui do seu programa, do Cidadania, Direitos e Deveres, que presta um serviço inigualável, impagável para a sociedade santo-antoniense de toda a região e aonde a Rádio Andaiá chega com a sua programação. Eu acompanho sempre que posso os seus programas, são temas assim maravilhosos, de um esclarecimento fora do comum, as perguntas que chegam, as respostas que são dadas, você com toda a sua experiência de vida, com toda a sua sapiência, os convidados que você traz, extremamente capacitados, e eu quero parabenizar você pelo programa e dizer o seguinte, que essa polêmica que surgiu hoje, no Levante a Voz, a linha direta com o povo, hoje com a nossa apresentação, o Léo Valente hoje está folgando, que é o titular do programa, chamou a atenção da nossa linha de pensamento e também da comunidade de um modo geral. Vários áudios chegaram, várias participações, algumas apoiando o que nós dissemos, outras criticando, a gente respeita, outras criticando o ouvinte que levantou o tema. Mas ele disse o seguinte, que gostaria que essas blitz diminuíssem, porque, segundo a ótica do mesmo
o comércio de Santo Antônio de Jesus pode perder ou pode estar perdendo já clientes que não querem vir mais para Santo Antônio de Jesus com receio de serem multados e ficar sem os seus veículos para retornar para as suas cidades. E eu comecei pontuando da seguinte forma. Ele disse até que gostaria que a Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus se posicionasse sobre a situação por conta do prejuízo que essas blitz, entre aspas, segundo ele, estaria causando para o comércio santo-antoniense. Eu disse o seguinte, a princípio, depois que eu fiz algumas considerações, eu também coloquei o seguinte: eu não quero acreditar que a associação comercial tome uma posição como essa, de pedir que as blitz parem ou sejam diminuídas na sua quantidade de realização no dia a dia, porque no meu entender, no meu humilde pensamento, na minha humilde forma de ver a coisa, se a associação comercial tomar uma atitude como essa, ela em tese, não sei se você concorda comigo, Pedro, estaria corroborando, estaria apoiando a irregularidade. Eu disse o seguinte: será que essas pessoas que vêm para cá, que estão com seus veículos com a documentação irregular, também não trafegam nas suas cidades de origem? Também não tem que vir pela rodovia para chegar até Santo Antônio de Jesus? E correm nas cidades suas e também nas rodovias o mesmo risco de ficar sem o veículo numa abordagem policial por estar com o veículo irregular? Na rodovia federal ou estadual? Aí vai fazer o quê? Vai vir a pé para Santo Antônio para fazer a compra ou vai voltar a pé para casa da rodovia mesmo? Quer dizer, eu respeito a opinião do ouvinte, acho que ele tem o direito de se manifestar, mas muitas pessoas disseram aqui nos áudios o seguinte: se você está com o seu veículo irregular, procure regularizar. Se você não pode manter o seu veículo, não o tenha. Ou então, deixe ele guardado por um período, até você estabilizar aí a sua situação econômica, não sei, pagar a sua documentação e rodar com tranquilidade. Eu penso dessa forma. Eu disse também o seguinte, que jamais uma autoridade de trânsito, seja a Polícia Rodoviária Federal ou estadual, ou até mesmo a Secretaria Municipal de Trânsito, em qualquer município, não é só aqui em Santo Antônio, eu falo isso de uma forma generalizada, jamais vai trabalhar com a tese do coitadismo. Pro coitadinho, o veículo dele vai vencer daqui a 2 dias o documento, ele não pode pagar, mas eu vou deixar ele rodar. Isso não vai acontecer. Teoricamente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a autoridade de trânsito ela está respaldada pela lei. Além da lei, tem a questão da fé pública. O que é a fé pública? É a autonomia que a autoridade de trânsito tem de apontar você como infrator em alguma situação, mesmo sem foto, mesmo sem uma aferição eletrônica, ou isso ou aquilo, o bafômetro, por exemplo. A fé pública faculta a autoridade de trânsito apontar, doutor, se o senhor está em visível estado de embriaguez. Mas não tem o etilômetro para comprovar. Não precisa. Não precisa? A autoridade de trânsito... O cara coloca o nariz perto da boca. Ele percebendo o hálito... Chega a aproximar. Você já trabalhou com trânsito? Sim. Você fazia isso? A gente não precisa se aproximar da boca do condutor para isso. Você percebe que a pessoa ingeriu álcool pelo hálito. Isso é natural, é normal. E uma vez isso acontecendo, você comprovando, você não tiver o etilômetro, você constitui uma testemunha ali em loco, seja um colega de trabalho ou um condutor que se predispor a isso, põe lá no AIT, no auto de infração de trânsito, a situação, a consequência que aconteceu e a fé pública está consolidada. E você que vai recorrer lá adiante para fazer o seu recurso para contestar. Então eu penso dessa forma. Independente da minha formação de agente de trânsito, eu trabalhei no trânsito 3 anos em Feira de Santana, fui da primeira turma, fui instrutor, mas eu não quero aqui falar como agente de trânsito constituído. Eu quero falar como cidadão que pago minhas contas, que pago meus impostos e que tenho consciência de que eu tenho que andar legalizado. Eu penso dessa forma. Isso aí. Muito bem. Aí está aí uma explicação muito técnica, legal, feita pelo nosso brilhante radialista. Eu quero lhe dizer, Itajaí, que Adnoel, eu considero a voz de Adnoel o Nelson Gonçalves do rádio. Você falava que ele dança mesmo, ele dança até o Repórter S, se você rapaz. Que é uma coisa dificílima. Você sabe do que eu estou falando. Então eu considero a voz de Adnoel o Nelson Gonçalves, do rádio baiano. Isso. Nelson Gonçalves tem a melhor voz do Brasil. Maravilhosa. Uma voz muito boa. Eu queria ter essa voz. Mas é isso aí. Esse o grande jogo. Muito bem. Tá aí, Rogério Andrade, se você estiver me ouvindo. Rogério Andrade, que foi papai ontem, 9 horas da noite. Dona Bárbara deu à luz na maternidade Luiz Argolo. Homem ou mulher?
Um menino. Um menino, né? É. Beleza. Mais um deputado. Mais um deputado, Rogério. Aí é o seguinte, Rogério, parabéns aí pelo seu rebento. E aqui está uma dica. Se Clóvis Ezequiel fosse candidatar a algum pleito legislativo ou executivo, temos aqui o melhor superintendente Que é isso? De trânsito de Santo Antônio de Jesus. É isso, eu quero ser radialista. Eu sei que ele não quer, ele é um grande radialista, mas é um cara que domina muito bem, todo mundo sabe disto, é um profissional irreprochável. E eu não vou me aprofundar mais, mas aqui, eu sei que as pessoas, quando você sair daqui, a turma vai começar a perguntar. Está aqui o meu distintivo. Eu considero o meu distintivo. Tá aqui o distintivo. Mostra ali para a câmera ali. Isso. Porque tem gente, esse cara conversa muito e tal. Não, mas está aqui. Eu fiz parte da Secretaria Municipal de Trânsito em Feira de Santana durante 3 anos. Trabalhei na rua. Pessoal, você quer ficar aqui no escritório? Eu quero ir para a rua. Eu gosto de gente. E você foi instrutor. Eu fui instrutor e fui agente de trânsito também. Soprei muito apito, tomei muito sol. Por isso que eu valorizo o trabalho dos colegas aqui de Santo Antônio. Você está aqui há quantos anos em Santo Antônio de Jesus? Bom, contando da primeira vez que eu passei por aqui, nos anos 90, né, na época da explosão da fábrica de fogos, inclusive eu fui o primeiro repórter a chegar lá no local, já vão contando aí 10 anos. 10 anos. Você mora aqui na cidade... Eu não vou pedir seu endereço porque eu posso não ser muito assediado. Não, mas eu moro ali na Rua do Areal. Na Rua do Areal, né? Aqui você é de Feira, né? Sim, sim. Qual lugar que tem mulheres mais bonitas? É em Feira ou em Santo Antônio? Rapaz, as duas cidades estão muito bem contempladas. Bem contempladas. Não tenha dúvida disso. Tanto Mas que a minha esposa é lá de Feira o de seu Santana. pescoço vira mais para que lado? Não vira muito? Né? Certo. Beleza. Zé Brito está aqui. Zé Brito! Pedro Barroso. Zé Brito quer fazer uma inserção, pois não, Zé Brito? Bom dia, Pedro. Bom dia, Zé Brito. Bom dia a todos os integrantes que estão aí no programa. Eu sou, assim, um ouvinte assíduo do seu programa, Pedro. Obrigado, Zé Brito. E você dança pra caramba, bicho. Você estava lá na festa do Rotary, não foi? Foi, claro, não podia ficar de fora, né? Mas, pai, você requebra, você é um verdadeiro rumbeiro. Você dança pra caramba, viu, velho? Até eu fiquei com vontade de dançar com você. Tá certo. Nós, santo antonienses, tínhamos que apoiar a vida, né? E aí eu não podia estar de fora como presidente do Conselho Municipal de Saúde, representando o controle social, não podia ficar de fora, né? Dessa festa aí, não foi? Lá presente, do Rotary, foi maravilhosa. Maravilhosa. E assim, Pedro, quando você fala de Itajaí, realmente Itajaí é uma pessoa que faz a diferença no jornalismo de Santo Antônio de Jesus. Eu agora de manhã acordei um pouquinho mais tarde, né? Que depois de uma semana atribulada de trabalho, de tanta responsabilidade, com essa chuvinha maravilhosa hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Quando eu liguei o rádio, eu vi ele conversando, parece que com um médico, responsável pela criança siamês. É o doutor Zacarias Calil, especialista do Hospital da Criança de Goiânia, que está acompanhando as gêmeas siamesas, Zé. E ele é deputado federal também. E Itajaí fez questão de relembrar a mente deste homem para que a nossa proposta, que foi eleita na 16ª Conferência, né, Nacional de Saúde, e Itajaí fez questão de lembrar que uma das propostas que saíram de Santo Antônio de Jesus pela primeira vez em 20 anos de conselho, né? E essas duas propostas que foram eleitas no eixo 1 de Santo Antônio de Jesus, referencial, não para o estado da Bahia, não só para Santo Antônio de Jesus, mas para todo o território nacional. E uma das propostas foi o cartão SUS, e a gente tem uma grande dificuldade de uma pessoa, quando sai de Santo Antônio de Jesus para Salvador, para Feira de Santana, para qualquer outro hospital, teria que ter um cartão SUS, apesar de que ele nos diz que é Sistema Único de Saúde, mas o cartão de cada cidade é diferente. E essa proposta, que é muito importante, que ontem nós fizemos questão de fazer uma coletiva na imprensa de Santo Antônio de Jesus, mostrando para toda Santo Antônio e região da importância dessa proposta que foi eleita na Conferência Nacional. E foi o cartão único de saúde, valendo desde o nascimento da criança até o final de sua vida, tendo um cartão único para todo o território nacional. Beleza. Então, Pedro, Itajaí fez questão hoje de relembrar na mente desse homem aí. Eu peguei só aqui um finalzinho, mas parabenizo, Itajaí, você por ter abraçado essa causa
por ter mostrado nos meios de comunicação para que Santo Antônio e região conheça a importância do nosso conselho, do nosso trabalho, daquilo que foi feito na nossa Conferência Municipal de Saúde, que fomos para a estadual, e também estivemos presentes na nacional. É nossa obrigação, Zé. Beleza. Zé Brito. Parabéns, eu agradeço de coração a você. Zé Brito, rapidinho. Você disse que você acordou tarde hoje, um pouco tarde, não foi? Isso. Por causa do frio, foi? Oi, o frio tá bom, rapaz. Você dorme coberto ou descoberto? Não, rapaz, você se enrola ou fica desenrolado? Ô Pedro, diante desse frio não tem como ficar desenrolado, né? Né? Mas quando não tem frio, você dorme enrolado ou desenrolado? Bom, Zé Brito, eu já vi que você dorme desenrolado, viu, velho? Já vi. Eu vou deixar essa resposta para lhe dar pessoalmente. Beleza, meu irmão, um abraço, fique com Deus, um beijo no coração. Tá bom, meu querido. Obrigado, Itajaí, obrigado, meu amigo, você realmente é uma pessoa diferenciada e que Santo Antônio se orgulha muito de tê-lo. Obrigado, Pedro. Eu fico lisonjeado com as suas palavras, agradecer ao Zé Brito aí pelos elogios, mas só fez a nossa obrigação, viu, Zé? É a obrigação do profissional de comunicação, é essa aí. É trazer os fatos comprovadamente, ver a veracidade da notícia, buscar informação, buscar as suas fontes, fazer dar o direito do contraditório também, quando a gente coloca algum tema no ar, como foi hoje pela manhã, ouvintes contra, ouvintes a favor. E esse é o papel do rádio, acima de tudo, e é o papel da nossa Rádio Andaiá, aqui da nossa rede baiana de rádio, todos os colegas de jornalismo empenhados aí em trazer o melhor para o ouvinte. E vocês também, como eu já disse, você que faz esse programa de excelência, está de parabéns você e todos os seus convidados. Beleza, muito obrigado. Itajaí, como o nosso doutor Ribeiro, ele tem uma formação também de trânsito, além de ser bacharel e ter um grau muito elevado, e é radialista, tem um grau elevado disso, ele vai tocar no assunto, mas, viu, doutor Ribeiro, só para dar uma dinâmica, certo? Já botei a dinâmica de Brito dormindo com roupa e sem roupa, tá entendendo? Isso é muito interessante, sabe? Agora, Brito, se porventura você for para algum resort ou algum hotel de fazenda, dormir, e você dormir sem ser descoberto, é um perigo às vezes, porque lá tem muitos animais peçonhentos, não tem? De vez em quando aparece, mas são amigos da natureza. Mas Brito, com certeza, é uma pessoa envolvida com a saúde de Santo Antônio de Jesus 100%. Doutor Marcelo Navarro, doutor Ribeiro, doutor Tiago, pastor Reinaldo, Valdeci, Driele, é necessário que o ouvinte fique nessa jogada. Teve um ouvinte que me perguntou, Noel, o seguinte, no programa passado, depressão é coisa de rico ou é frescura? Quando o pobre tem é frescura? Porque dizem que pobre, quando tem uma coisa dessa, foi um ouvinte que disse, porque provavelmente tem um filho com este problema, e as vizinhas e os parentes dizem, isso é frescura, isso é falta de pancada, falta de porrada, entendeu? Aí essa ouvinte pergunta se isto é coisa, depressão é coisa de rico ou é coisa de pobre. E aí, doutor Marcelo Navarro, ele vai só cumprimentar os nossos ouvintes e vai se apresentar. Vai se apresentar. Itajaí foi muito viril quando pegou no microfone. Foi. Foi. Não, você se apresenta aí. Bom dia, doutor Navarro. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia à audiência, aos ouvintes. Bom dia à mesa, sempre muito bem composta. E, enfim, estou aqui para justamente responder de uma maneira a menos técnica possível, a mais acessível possível, simplificando, tirando da linguagem técnica para uma linguagem que as pessoas possam entender esse assunto tão delicado como depressão. É como você fala, e hoje o mundo científico diz, é uma pandemia, é um nome? Hoje já é uma pandemia, que é quando uma epidemia assume escala mundial. Hoje, em todos os países do mundo, ou praticamente todos, é a doença mais diagnosticada. É mais diagnosticada do que câncer, do que as doenças cardiovasculares. E hoje, ainda, além disso, ainda é a doença mais incapacitante para o trabalho, ou seja,
Hoje tem mais pessoas deixando de trabalhar ou se encostando pelo INSS por depressão do que por qualquer outro motivo. E uma das que mais mata, porque algumas vezes ela acaba evoluindo para o suicídio. Para o suicídio, né? Exato. Verdade. Parece-me que são mais de 300 milhões de pessoas no planeta Terra. 300 milhões. O Brasil tem 200, né? Milhões de habitantes com esse problema. Isso é incrível. Bom, a gente vai responder, doutor Marcelo Navarro responderá daqui a pouco a esta pergunta, mas doutor Ribeiro quer fazer uma inserção sobre a questão do trânsito, doutor Tiago. Pois não? Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes aí da Anda FM, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, a Sultana das Flores, né? Não posso deixar de falar, minha querida Conceição do Almeida. Eu vou testar a memória aqui, né? Hoje tem... Vamos ver. Bom dia ao Valdeci, pastor Reinaldo, doutor Marcelo, Itajaí, meu doutor Tiago, Driele, Pedro Barroso e Adinoel. Acertei, né? O nome de todos, pronto. Bacana, né? Pedro, eu queria só, assim, não é fazer uma correção, nem nada do tipo, mas assim, a gente está num programa jurídico e eu queria fazer essa correção. Não é culpa do nosso colega lá, do Itajaí, e inclusive estudantes de direito e profissionais de direito, que eu sei que ele não tem formação jurídica, cometem mas ele está aqui ainda. Sim, é por isso que eu estou falando, porque ele está aqui. Ele pega. Pronto, só corrigir um equívoco. Inclusive, vários profissionais do direito cometem esse equívoco. Eu sei que tem estudantes, alunos meus em Salvador acompanhando, já que pelo aplicativo, até diretamente pela frequência do rádio, já alcança Salvador. Seu cabelinho caindo assim pra testa, tá diferente ele. Gostei. Foi o vento. Pronto. Elvis Presley. Pedro, se a gente fazer só uma correção, inclusive que muitos profissionais do direito cometem esse crime, mas só assim, só para fazer um esclarecimento entre fé pública e presunção de veracidade. O agente de trânsito, o policial rodoviário federal, o funcionário público, em modo geral, ele tem presunção de veracidade do que ele faz, ou seja, cabe prova em contrário. Isso é uma coisa muito técnica, né? Muitos profissionais do direito não sabem. A gente não vai culpar o colega que se pronunciou dessa forma. Enfim, quem é que tem fé pública, para a gente só ter noção? Por exemplo, eu sou oficial de registro civil, eu tenho fé pública. O documento que eu emito, a certidão ali, tem fé pública. Você não questiona o conteúdo. Isso é fé pública. Por exemplo, o oficial de justiça, ele tem fé pública. Os demais servidores do serviço público têm veracidade, né, dos atos que eles praticam. Então, é uma diferença técnica muito... Guarda de trânsito tem fé pública? Não tem fé pública. Ele não tem. Então, muito assim, muito profissional do direito não conhece essa diferença. Eu quero aproveitar e até agradecer o esclarecimento que o senhor está trazendo, porque quando a gente foi instruído, o que foi passado era justamente dessa forma. Que tinha fé pública, Mas agora eu já... Se fala... Um guarda-roupa. Esse conhecimento, eu já vejo a coisa de outra forma. Itajaí, repare, a humildade é a arma dos mestres. Sim, é claro. A humildade é a arma dos mestres. Porque se Itajaí fosse um energúmeno, aquela pessoa que fica com os pés no chão e as duas mãos também, né, como muitos, né, se acham dono da verdade, né? Essa cintura de bailarino de Bolshoi é que leva com que você vá cada vez mais para frente. Mas eu todo dia procuro aprender. A gente aprende todo dia. Itajaí... O rodoviário federal não fé pública não. Epa, graças a Deus. Ele tem presunção de veracidade nos atos que eles praticam. Isso é assim, uma distinção muito técnica, é uma coisa técnica. Muitos profissionais do direito, infelizmente não conhecem. E é normal, Pedro. Eu também às vezes confundo os conceitos. Pode acontecer, acontece com todo mundo. Isso. Lógico. Semana passada, o nosso amigo Rodrigo aqui, na hora que estava falando, ele inverteu. É normal, eu faço, todo mundo faz, não está querendo aqui desmerecer ninguém, nem dizer que a pessoa não conhece, mas é um conhecimento técnico, como eu tenho alguns alunos que assistem e tal, enfim, falam, professor, você não comenta e tal, enfim, não é querendo corrigir, mas é só um ajuste técnico que não diminui nada o conhecimento que ele tem de trânsito. Agora sim. Imagina o quanto foi tão importante esse seu esclarecimento para todos nós, para os ouvintes. Dúvida. A riqueza do programa está essa, trazer pessoas qualificadas como você, como Itajaí, como o doutor Marcelo Navarro, como o doutor Tiago, como o pastor Reinaldo, não é? Então, é importante, isso que você acabou de dizer, tem promotores, tem juízes. Que não sabe. Que não sabe, tem desembargador que não sabe. Doutor então, Pedro. você deu aqui a informação.
guarda de trânsito, né? Chama guarda de trânsito? Pode chamar de guarda de trânsito. Guarda Na realidade, ele é agente da autoridade de trânsito, né? É o termo correto, tecnicamente correto. Agente da autoridade. De trânsito, é. Ele é agente da autoridade. Ele por exemplo, representa a autoridade de por exemplo, às trânsito. vezes a gente fala assim, desacato à autoridade. Claro, existe o crime, mas tecnicamente quem é a autoridade policial? Por exemplo, o policial rodoviário federal é autoridade policial? Não. A única autoridade policial é o delegado de polícia. É a única autoridade. Então, o policial não é autoridade, não? Não, policial não. O soldado de polícia? Não, nem o soldado, nem o coronel, nem o comandante geral. Ele não é autoridade policial. É. Não, o delegado sim, tecnicamente. Eu estou falando tecnicamente. Não que você vai... O que vale é a técnica jurídica. Sim, mas assim, ele tem o poder de polícia e da polícia, que é a diferença, o poder de polícia e o poder da polícia. O Pedro... Rapaz, se você botar isso na televisão, isso vai acabar com muita coisa no Brasil. Porque, rapaz, Moro dizia que podia investigar todo mundo, sem pedir permissão ao Supremo, né? Podia investigar, podia fazer o que ele quisesse. Inclusive, pegar provas e dar para outra parte, que é uma irregularidade total. Ele achava que podia. É a questão da autoridade de fato e de direito. Sim, sim. E agora, Pedro, e a questão do trânsito, assim, o bonito do... Deixa eu justificar para as pessoas entenderem e não ficar achando que eu estou querendo... eu penso diferente do Itajaí, como eu penso diferente do Dr. Tiago, claro. Como ele pensa diferente de mim, enfim. Mas, assim, em relação a essa questão do tributo, né, do IPVA do veículo, eu tenho um posicionamento meu, sei que a maioria das pessoas não concordam com isso, mas eu acho assim, o Estado ele tem um mecanismo de cobrar, eu acho que a retenção hoje, pensando bem, já pensei diferente, achava que sim, que tinha que reter o veículo, eu acho que hoje que não. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, é claro que as pessoas, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai, enfim, mas por exemplo, quando você está devendo IPTU, a prefeitura vai lá e toma a sua casa? Não, mas existem os mecanismos de cobrança, é isso que eu estou dizendo. Pronto, eu raciocino da mesma forma o veículo. Entra com ação. É isso, o veículo eu também acho que deveria ser da mesma forma. Tem mecanismos, tem meios de se cobrar o tributo, não retendo o veículo do cidadão. Concordo, entendeu? Então, assim. Nesse ponto aí eu concordo. O isso. que eu não concordo é o seguinte: só, me permita, sim, o cidadão. Na atualidade da lei, o que diz a lei hoje? Né, pelo menos em tese, a lei de trânsito diz o seguinte, que você com documento irregular, você não pode trafegar com o veículo. Não é assim que todo mundo prega, que todo mundo fala, e a lei em tese diz isso? Eu não acho, é o seguinte, se você tem uma legislação no país, e você pode contestar? Pode. Agora, você não pode chegar para o guarda de trânsito e dizer que você não teve dinheiro para pagar, me libere aí, por favor, que eu vou pagar amanhã. O guarda não vai entender dessa forma. O policial rodoviário, estadual ou militar, ele não vai entender dessa forma. É isso que as pessoas contestam, entendeu, doutor? Eu sou da seguinte opinião. Eu tenho que pagar, eu preciso pagar para eu poder trafegar, eu pago. Agora, se eu vou achar correto ou não correto, ter que pagar para trafegar, é outra discussão. E as pessoas às vezes querem discutir isso na hora da abordagem e acaba se complicando. Assim, a emoção vem à tona. Exatamente. Isso, o policial, né, o agente de trânsito ali, ele, claro que ele tem que cumprir a norma, mas hoje já existe a flexibilização. Por exemplo, se você tem condições de... você verificou ali que o veículo está atrasado, você pode notificar, não é errado, e liberar o veículo. Então a notificação tem que ser feita, você não tem que questionar. Então você notifica e libera. Antigamente retinha o veículo. O documento o licenciamento atrasado era motivo de retenção. Geralmente o que é que por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal faz? Ela abordou, ela retém o documento do veículo, notifica pela infração que você cometeu, está com o veículo licenciamento atrasado, ele notifica o veículo, retém o seu documento e te dá um documento dizendo que você tem 10 dias para regularizar. E você pode trafegar com 10 dias com esse documento em mãos. Então, hoje é feito dessa forma. É o que está na lei. Eu concordo? Não. Como eu já coloquei, eu acho que há outros mecanismos de se cobrar esse tributo devido, que é devido, tem que pagar, concordo com o Itajaí, todos nós pagamos os nossos tributos, a gente quer que o vizinho, que o amigo, que a sociedade, de forma geral... Infelizmente. Não, sabe, a gente até sabe, rapaz, a gente até sabe para onde é que vai o dinheiro. Não vai para onde deveria ir, não tem a aplicação que deveria ter, infelizmente. Eu conversava aqui antes da gente entrar no ar, até com o próprio Pedro Barroso, quer dizer, se a população realmente quisesse se mobilizar em relação a isso, de outra forma, já teria que estar cobrando o selo pedágio da década de 80, que ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Tinha aquele selo, né? Do álcool. Tinha aquele selo no carro que a gente colocava. Tinha que ter um selo no para-brisa. Você não é da sua época não, né? Porque você já... Tivemos também um empréstimo compulsório na bomba de gasolina, que também ninguém sabe para onde foi o dinheiro, até hoje.
né, tem que começar cobrando de lá para cá. E estão querendo voltar com a CPMF. Pense aí, rapaz. Também. Que absurdo. Eu tô torcendo que volte esse CPMF, porque um bocado de empresário e um bocado de gente que tem uma expectativa de ser rica, que nunca será, entendendo? Porque não vão dar oportunidade de você ser rico. Que é isso, Pedro? Não vai dar oportunidade. Os caras não dão a oportunidade. Não dão mesmo. Eu pego aqui, repare, com todo respeito e admiração que eu tenho pelos políticos, você pega o quê? Paulo Souto tem um filho que é deputado. Otto Alencar tem um filho que é deputado. Rogério tem um filho que é deputado. A prefeita de Porto Seguro tem uma filha que é deputada. Marcelo Nilo tem um genro que é deputado. Cacá Leão é filho de João Leão. Otto Alencar. O Mário Negromonte tem um filho que é deputado. Então, é um clã. Bolsonaro, ACM Neto, é neto de ACM. Eu tenho aqui, não tem vaga para ninguém mais. Não tem vaga, certo? Então vai aqui uma dica. Aqui, Rogério, se porventura Clóvis Ezequiel der uma dor de barriga ou alguma coisa, ou for candidato a algo, temos aqui o melhor superintendente em nossa bancada, que é Itajaí. Não faça certo? isso. Temos Itajaí. E realmente tem uma pessoa que... Renato, 1 minuto? Rapidinho, Renato. Já caiu. Não, bom dia, Pedro. Renato. Bom dia. Essa bancada aí parece que é toda vitória, né? A não ser a exceção de Itajaí, que é tricolor. Mas, na verdade, só queria chamar a atenção aí. Bom dia a todos. Atenção é o seguinte, nesse atraso do licenciamento, existe também a questão do seguro obrigatório, não é? Então, está inserido. Então, se vier a acontecer um acidente com o licenciamento atrasado, logicamente isso lá vai dificultar uma indenização. Então, tem que ter muito cuidado também com essa situação aí. É verdade, tinha que ser um torcedor do Bahia preocupado com acidentes e tragédias. Olha, experiência, né? Experiência. Eu vou falar com a ACM Neto para poder fazer uma cobertura ali no dique do Tororó, porque quando o Bahia começar a descer a ladeira, ele tem uma tragédia. Olá, pessoal. Mais uma vez, você que está ligando o seu rádio ou que está atento ao seu Facebook, a gente retornando a esta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta em hipótese alguma. Doutor Navarro, e aí, essa questão da depressão é uma coisa só de rico ou quando pobre tem frescura? Boa pergunta, professor Barroso. Quando eu digo frescura é porque foi um ouvinte que perguntou, disse que os parentes estavam dizendo que a filha dela era com frescura, com mimo, porque depressão é uma coisa de rico. Não, na verdade assim, a depressão ela não é seletiva, tá? Ela não é uma coisa que é só para rico, ela não é uma coisa que é só para pobre. Existem muitos mitos, existe muita falácia, existe muito preconceito social e o que é pior, existe o deboche sobre a depressão, que acaba virando um bullying, né? Porque a pessoa já está deprimida e ainda ouve das pessoas comentários depreciativos, ela vai se sentir duplamente mal porque ela está acometida de uma doença que é séria, né? Que existe, e ainda não vai ter da sociedade o respeito. Então, assim, respondendo a essa mãe, depressão ela não é uma frescura, depressão ela não é uma manha, tá? Depressão ela não é um capricho. Porque tem gente que pensa assim, depressão é uma manha. A pessoa chega, a pessoa não está afim de fazer alguma coisa, chega e diz pro outro, eu tô triste, tô um pouquinho triste e acho que... hoje eu não vou para a faculdade não porque eu tô um pouquinho triste. Hoje eu não vou para o trabalho não porque eu não estou me sentindo bem, né? Claro que existem pessoas que usam desse argumento, né, de maneira de má fé, justamente com a intenção de fato, não cumprir seus deveres. Existe. Mas é justamente porque existem pessoas que usam esse discurso de tô tristinho, tô triste, não vou fazer isso porque eu não estou bem hoje, que aí as pessoas começaram a achar que sempre que alguém disser isso é manha e frescura. Não. Existem aquelas pessoas que estão tristes por um quadro de realmente adoecimento psíquico, sofrimento emocional, né? Diagnosticável, é uma doença mesmo. Aliás, hoje a gente já substitui a palavra doença por síndrome, depois isso é assunto para outro momento.
Mas assim, existem pessoas que têm a depressão de fato, né? Ela não é uma manha, ela é uma questão de saúde, sim, tá? Aquela história de, tá deprimido porque não tem um balde de roupa suja para lavar, é um comentário extremamente cruel, porque a pessoa, hoje o que a gente hoje o que a gente costuma dizer é o seguinte: para além da depressão maior, né, que é a depressão clássica, que é da qual todo mundo fala, existe o que a gente chama, no Código Internacional de Doença, de transtornos do humor, que é uma família. Os transtornos do humor, em quase toda a sua maioria, vão ter sintomas depressivos. Então, a pessoa pode ter sintomas depressivos, né, e não necessariamente ser a depressão propriamente dita, mas os sintomas são muito parecidos com da depressão, tá? O que vai diferenciar se é depressão ou não são a série de critérios que talvez não dê tempo para falar agora, mas só para ser prático e responder a essa mãe, não. Sua filha, ela pode estar realmente deprimida, né? Essa coisa de não querer fazer as coisas por estar triste, não é frescura, não é manha, não é desculpa esfarrapada. Ela pode realmente estar. Conselho, procura um bom psicólogo ou um bom psiquiatra para que eles para que eles façam a devida avaliação, se chegue a um diagnóstico, e aí a gente vai concluir se a pessoa está deprimida realmente ou não. Veja bem, aí é um assunto bastante sério e inteligente, porque Machado de Assis, parece-me não, verdade, escreveu um livro chamado O Alienista, e tinha um personagem chamado Dr. Bacamarte, e que queria botar todo mundo na Casa Verde. Queria internar todo mundo, dizendo que todo mundo era doido. Discordou dele um pouquinho, vamos laçar esse cara e botar na Casa Verde. É uma obra-prima o Machado de Assis, é um dos maiores escritores do mundo, eu considero o Dostoiévski das Américas, né? O Dostoiévski é o autor dos Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Recordação da Casa dos Mortos, Os Demônios, O Idiota, Noites Brancas, Memória do Subsolo, né? E etc. Mas aí, no caso que o doutor falou, realmente, como descobrir que aquilo não é uma manha, porque o perigo todo está no bullying, está em ficar gozando com a cara das pessoas, desfazendo de um adolescente, de um ser humano, e a pior coisa do mundo é você ser ferido desta maneira. E como detectar se aquilo não é uma manha, não é um dengo, ou um álibi para não fazer determinadas coisas? E tem como detectar? Veja só, é aquele velho ditado: a gente consegue enganar as pessoas por algum tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo para sempre. Então, assim, isso é verdade. Aquela pessoa que simula um estado de tristeza ou, enfim, de comprometimento de humor para não fazer as coisas, em algum momento ela vai se escapar. Você vai ver ela triste, daqui a pouco você vê que de fato ela estava apenas mentindo, né? Os sintomas depressivos, eles são quase sempre inequívocos, porque a depressão ela não vem com sintoma só, ela não vem somente com a queixa de tristeza. A pura e simples e isolada queixa de tristeza não é suficiente para caracterizar a depressão. Então, se a pessoa diz eu estou triste, eu vou fazer isso porque eu estou triste... Mas, por exemplo, ela diz que está com depressão, mas ela está tomando banho, se perfumando, está se maquiando, está comendo o mesmo volume, ingerindo o mesmo volume de alimento que ingeria anteriormente, né? Aí são sinais de que ela não está deprimida? Não necessariamente, porque olha só, depressão existe em vários graus, né? Um deprimido moderado, ele pode continuar conseguindo dar suporte e manutenção a algumas coisas do seu cotidiano, ele não largou o cotidiano por completo, e pode não estar sendo capaz de fazer outras coisas. O que tem que se observar muito mais é quando a pessoa não está sendo observada, né? Quem está observando ela, procurar observá-la no momento em que ela não se perceba ou não veja que está sendo observada, e aí você começa a verificar como é que está o comportamento dela, porque quando você não está sendo observado, aí você, se for uma mera dissimulação, né,
você aí relaxa e assume aquele comportamento não deprimido. Mas, por exemplo, uma pessoa que está lá, ela não sabe que você está atento ao comportamento dela, mas ela passa o dia inteiro sem sair do quarto, né? Ou tem a hipersonia, que é aquela pessoa que procura dormir muito justamente para não sofrer a tristeza da depressão. Então, fugir dos o problemas. sono é uma fuga. O sono é uma fuga. Está dormindo muito. Ou os pais viajaram e ela poderia, se não estivesse deprimida, assim que a mãe escapuliu da casa, o pai vai para a rua, uhul. Liberdade. Pronto, acabou a farsa, mas assim, o pai e a mãe diz que vai viajar. Saem. Daqui a pouco voltam, né? E a pessoa continua trancada lá no quarto. A pessoa que está lá deprimida no quarto não sabe que os pais estão em casa. E o pai passou o dia inteiro e viu que o filho não sai do quarto um minuto, nem para comer, nem para higiene pessoal, nem para nada. Já é para se suspeitar. Né? Aquela pessoa que você vê que no fundo, gosta muito de uma coisa. Muito, né? Tem, sei lá, a profissão, ou tem um hobby. Gosta de ouvir música. Ouvir música, enfim. Aquela pessoa que tem um prazer na vida e que você sempre percebeu que ela sempre teve uma relação de muita constância na vinculação com aquele prazer, que de repente ela para de fazer aquilo, também já é muito suspeito. Porque assim, é muito fácil a gente dizer que está triste para não fazer uma coisa que é desagradável, mas ninguém vai dizer que está triste para fazer uma coisa que lhe dá prazer. Entendi. Se você vê uma pessoa que abre mão e começa a parar de fazer uma coisa que para ela sempre foi historicamente muito prazerosa, e ela de repente para de fazer aquilo, já é também um outro bom indicativo. Vem cá, fazer sexo, por exemplo, é uma questão prazerosa, doutor Marcelo Navarro? Quer dizer, para quem está em forma. No meu caso, eu já estou batido lá. Miguel Falabella, que é um cara que eu considero inteligentíssimo, né? Embora tenha uma personalidade lá um tanto quanto instável, né? Um homem que tem lá, dá os pitis dele, mas é um homem muito inteligente, um grande comunicador. Ele tem uma frase... Eu acho que hoje em dia não tem mais essa questão de gênero, existem comportamentos típicos de mulher e de homem, né? Existe homem mal amado, essa coisa de dizer que só existe mulher mal amada, não existe homem mal amado também, né? É o que mais tem, inclusive dentro do armário. Se abrir os armários, é gente pulando demais. É bom que não abra de vez, né? Porque não vai ter problema. Pois é. Miguel Falabella tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: sexo é igual chocolate. Mesmo quando é ruim, é bom. Então, assim, eu particularmente, Você gosta? Eu sou entusiasta. Você é entusiasta? Recomendo, né? Claro que sempre com cuidado. Como diz assim, tem contraindicação? Bom... olha aí, Noel. Sexo tem contraindicação? Vamos ver, doutor Navaldi. Porque os medicamentos, as terapias que a gente tem, contraindicação, porque tem remédio que tem muita contraindicação, né? Não. E sexo tem? Olha, sexo tem contraindicação quando alguém de quem você não gosta, né? Quando ele é promíscuo e abusivo e sem camisinha. Eu diria que essas são as contraindicações. E se faz sexo com quem não gosta? Rapaz, tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que faz pelo ganho secundário. Faço sexo, você me dá alguma coisa em troca. Eu não estou falando da prostituição. Não, porque eu acho, inclusive, que até de mulheres casadas, né? Que estão casadas e não amam o marido. Está casada ali porque o cara tem um bom status social, uma boa conta bancária, né? De uma família nobre, entre aspas, e ela se deixa aprisionar daquela gaiola que vai lhe trazer infelicidade. Aí ela pode estar fazendo, ou um homem também. Isso, né? O sexo por coação. Você não quer, mas aí o cara diz, você é minha esposa, hoje vai ter que fazer, não adianta tentar desculpa da dor de cabeça clássica. E aí ele faz o quê? Se ela não quer, ele vai fazer Vira e dorme, Pedro. Ele dorme. Como é que ele vai dormir? Vai no banheiro, Pedro, pega uma revista e resolve o problema, Pedro. Nosso colega acabou de dar uma solução. Pedro, existe chamado sexo solitário. Então você vai 5 judeus contra um árabe, como diz o ditado. Ô Pedro, e aproveitando esse momento, a gente quer ressaltar, porque assim, o sexo era uma das obrigações do casamento, né? Então quando você casar, você, pela lei, tô falando da lei, não tô falando da parte emocional, do ato, enfim, tô falando da parte jurídica. Era obrigação. A mulher ou o homem querendo
ou não, era obrigada. Inclusive, você poderia pedir o divórcio fundamentado em um... Se ela não quisesse fazer por falta de um dos deveres da obrigação, um dos deveres do casamento, que era o sexo. Estava na lei, meu amigo, no Código Civil. Estava na lei. Então, ela é obrigada a fazer. É obrigada a fazer, e se não fizer, seja inclusive um dos motivos para o divórcio. Hoje não, isso é superado. Veja o quanto a mulher sofreu e ao longo da história, não só mulher, mas homens também, porque tem casais, como é que chama o nome certo? Homoafetivo. Homoafetivo, que naquela época que não existia lubrificante, essas coisas todas e tal, e eram obrigados, era um estupro, né? Era uma espécie de estupro. Pastor Reinaldo, você que está aí bem atento, está na nossa bancada, vem cá, se no caso aí, você além de pastor, você é homem, né? É homem mesmo, né? Não, certo. Então é o seguinte, no caso, digamos, não é o seu caso, mas digamos que você não fosse pastor e sua esposa, não fosse sua esposa, você fosse outra pessoa e fosse fazer sexo com ela, você está disposto como atleta sexual que você é, então, aí ela disse, não, eu estou indisposta hoje, eu não quero. Como é que você diria? Bom dia a todos e eu quero agradecer mais uma vez nosso professor Pedro Barroso. Por essa pergunta? Essa pergunta também era oportunidade. Vou explicar isso aqui. Pedro, só tem uma forma, quando a Bíblia fala que após o casamento a pessoa se torna uma só carne. É nesse momento do sexo. Os dois se tornam um. O sexo, ele é bênção de Deus. Então, assim, eu tenho certeza que quando existe um amor, eu acho que o cara já está trabalhando, onde ele estiver, ele já está pensando na esposa, está pensando na mulher, ou vice-versa. Então, o que está acontecendo? Essa coisa da desculpa, da dor de cabeça, são o homem achar que ele é o cara e maltrata. Ele maltrata, existe essa coisa. Ou a mulher que achar que ela é a dominadora. Isso não é legal. Eu até brigo, falo assim, eu não sou canário para você me bater, que canário tem que bater para foguear, né? Então, tem mulheres hoje que parece que o marido é canário, tem que estar batendo, maltratando para foguear. E não existe isso. Sim, como é que é bater de que de sim? É o canário. Aquela coisa da imposição, né? Eu acho que não existe, nem Deus trabalha com imposição. Deus convence, Deus conquista. E nós, como nós homens somos aquela pessoa para conquistar. E eu tenho certeza que qualquer homem que tem esse talento de conquistar, e com certeza que até se tiver com dor de cabeça, ela sentindo algum tipo de dor, ela vai estar... Vai dormir. Rapaz, que resposta bacana. Então você, pastor Reinaldo, então você é este cara, né? Na verdade... Você pessoalmente é esse cara? Não, eu não era esse cara. Não era. Eu já vivi momentos de crise no meu casamento. Por causa do sexo? Não, por causa da minha mulher, ela ser aquela pessoa autoritária, muito autoritária. Mas ela chegava a bater aquela coisa de dominar. Nunca apanhei, não. O meu defeito é falar a verdade. Eu, como pastor, eu já tive um momento de quase um divórcio, entendeu? Mas assim, o bom de tudo da história é quando eu entendi que eu não devo culpar ela. Eu entendi que eu tenho que reconhecer. No momento do meu reconhecimento, isso é a grandeza. Eu ver os meus defeitos, fez ela também ver os defeitos dela. Então, assim, nada de trabalhar com imposição. Todo homem ou toda mulher que trabalha com imposição é um casamento destruído. Bom, olha aqui, vamos ver o nosso psicólogo de plantão, doutor Marcelo Navarro. Pedro, rapidinho, deixa eu falar só uma coisa, doutor, acho que o senhor pode até acrescentar no final, porque não é tão técnico quanto o especialista, mas todo mundo passa por isso, pastor, eu também já passei por quase separação devido a esses fatos. E uma coisa, doutor e ouvintes da rádio, do programa, é assim, a recíproca é verdadeira, né? Então, quando o homem ele não quer fazer sexo e acontece, porque antigamente era assim, se você não quisesse ficar com a menina, bichinha, viadinho e tal, desculpa o termo, né? Mas era assim que funcionava. Então, era bem assim. Você não estava afim de ficar com a menina, mas você era obrigado, porque não, você é homem, você tem que ficar, você é o macho, né? O alfa e tal, aquela conversa fiada toda, enfim. E é natural, a gente tem que aprender. Às vezes você não tá com vontade, o homem. E minha mulher entende bem isso, eu também entendo, às vezes, você teve um dia carregado, trabalho, você está preocupado com uma prova, não tá bem. Eu acho que o ato sexual tem que ser uma coisa prazerosa para os dois. Então a gente não pode tratar como obrigação. Então, é isso que eu queria só pontuar como leigo, né, da área, para que o doutor possa... Doutor Marcelo Navarro possa fechar com brilhantismo, né? Bom, eu gostei muito do que eu vi aí do pastor e
Ribeiro. E do nosso colega aí, do nosso bacharel e Ribeiro. Você tem a OAB? Não, tem uma OAB, mas eu não posso advogar eu assumi o cartório, né? Então a gente... em todo caso, advoguei há muitos anos, advoguei. Bem, então, gostei muito do comentário do pastor e do doutor Ribeiro, porque na verdade, assim, a gente brincou um pouquinho, né? É verdade. Mas agora dando uma resposta mais dentro da área da saúde, não... E brincar é importante para descontrair. Claro. Mas assim, sim, existem casos em que o sexo ele não é recomendável, agora falando um pouquinho mais sério. Primeiro, quando ele realmente não é consensual, tipo, quando só uma das partes quer, como bem foi colocado aí, tipo, às vezes no casamento, só porque você está casado, você acha que o outro está obrigado a fazer sexo com você quando ele quer ou quando ela quer, né? Então, não. Duas pessoas podem se amar e um dia uma delas não querer e a outra tem que entender. Então, quando é que o sexo não é saudável? Quando ele não é consensual, quando uma das duas partes está fazendo sem querer, quando a pessoa está em dúvida se ela está sendo portadora ou não de uma doença venérea, sexualmente transmissível. Se você tem dúvida, se você em algum momento teve uma relação sexual com um parceiro ou uma parceira, sei lá, casual, e você não sabe, e teve a imprudência e a irresponsabilidade de fazer sem camisinha, você é possivelmente alguém que pode estar com alguma doença sexualmente transmissível sem saber. Então, quando é que a gente não deve falar de sexo? Quando ele não é consensual, quando você tem suspeita de que há a possibilidade de estar portando uma doença sexualmente transmissível, para não passar isso para o outro, né? Também não é recomendado. Vá primeiro, então, fazer seus exames, para ver se você não tem nada, né? Deu tudo negativo, para não passar isso para ninguém. Sim, tem alguns casos de pessoas que têm limitações, comprometimento na cardiovasculares, né? Principalmente à medida que a gente a idade vai avançando, e em que um sexo um pouquinho mais apimentado pode levar a pessoa a um infarto, alguma coisa assim. Então, tem pessoas que... Mas isso assim, é bem mais lá para adiante, com a né? idade a partir assim... Ou jovens que tenham alguum problema, uma arritmia... Pedro ficou preocupado. Estou preocupado agora. Fiquei preocupado agora. Ou um problema cardíaco em que, quando qualquer esforço mal exigido do coração, você pode ter um problema. Mas isso também é raro, né? Enfim, eu diria que esses são os casos. Outra coisa, claro, também um sexo promíscuo, ele absolutamente não recomendável. O que é sexo promíscuo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, promiscuidade é quando você tem mais de 2 parceiros sexuais por ano. Você vê que é um conceito bem rigoroso de promiscuidade. Eu concordo. Tá puxado, né, Pedro? Meu conceito de promiscuidade é outro. Eu acho que promiscuidade é quando você faz sexo com alguém por quem você não tem sentimentos, o ato puramente mecânico, ou quando você faz disso um vício, porque tem pessoas que são viciadas em sexo, né? No caso da mulher, ninfomaníaca. No caso do homem, é satiromaníaco. As pessoas, inclusive, é até uma coisa interessante de dizer assim, as pessoas falam, fulano é ninfomaníaco. Não, o homem nunca vai ser ninfomaníaco. O homem é satiromaníaco. E ele com priapismo eterno. Esse assunto é bom para o próximo programa, bacana isso aí. Eu quero dizer que a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas, doutor Tiago, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e se despedisse dos nossos ouvintes. Agradecer a todos pela atenção, agradecer ao Pedro Barroso, a todos aqui na mesa, o pastor Reinaldo, o nosso excelentíssimo Marcelo Navarro, doutor Ribeiro, Adinoel, o Valdeci que está ali. Agradecer a todos e que todos tenham um bom dia. Obrigado pela atenção. Ok. Suas considerações finais, doutor Ribeiro, que a gente já está com o horário apertado, né? Queria me despedir, agradecer mais uma vez a oportunidade. Você vê que toda vez que a gente vem aqui, a gente agrega conhecimento, né, de outras áreas, e até às vezes do ouvinte, né, que traz algum conhecimento. Então, esse programa maravilhoso, e agradecer, né? Agradecer a Deus por ter essa oportunidade, e agradecer a todos aí da bancada. A bancada é excelente dia a todos aí. Ok. Suas considerações finais, pastor? Pedro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por todos aqui da bancada, e esse tema foi muito bom, e fico muito feliz por essa oportunidade que você nos dá. Que Deus assim abençoe. Ok, Driele, suas considerações ali finais. Um bom dia a todos, obrigado pela audiência, né, nos ouvindo aqui nessa manhã, e até o próximo sábado. Ok, doutor Marcelo Navarro, o próximo tema da próxima semana vai ser essa questão de sexo. Depressão e sexo.
Pronto. Suas considerações finais olhando para a câmera lá, né? Bom, enfim, mais uma vez obrigado, professor Pedro Barroso, pela oportunidade, né? Eu não estaria aqui se não fosse pela sua sensibilidade em ter um dia me escutado e ter decidido me chamar. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer a audiência, agradecer a todos os colegas de mesa também. Como o doutor falou, a gente sempre aprende muito quando vem aqui uns com os outros. E muito obrigado à audiência também. Ok. Pessoal, pense em tudo que foi dito aqui. Um forte abraço. Fique com Deus Todo-Poderoso. Fale bem de mim. Um beijo para quem gostou. E 2, para quem não gostou. E Franklin, que estava debaixo ali, esperando a chuva passar debaixo da marquise, acabou de chegar. Ok? Um abraço, de Noel. Cidadania, direitos e deveres. 97,1 Andaiá FM.